Meninos e meninas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que esteja muito tranquilo, que a gente está finalizando a nossa disciplina e vamos falar um pouquinho da importância do estudo da antropologia e dentro do direito. Por que que a antropologia jurídica é importante a ser estudada? Nós estudamos sociologia, estudamos os clássicos da sociologia e entendemos que sociologia diz respeito ao homem inserido no seu ambiente social, né? Estudamos conceitos básicos dentro da sociologia clássica, autores super importantes dentro da sociologia. E agora, o último vídeo, trabalhamos com a importância da construção da antropologia no seu termo geral. Falamos sobre o Brasil, o jeitinho brasileiro, falamos sobre Gilberto Freire, né, como se constitui aí. Falamos também sobre a questão dos conceitos dentro da antropologia, principalmente relativismo, a questão dos preconceitos concebidos, né? E agora vamos entender a antropologia inserida dentro do ambiente jurídico, né? Dentro do direito. Então nós temos que entender que o ser humano ele é o centro de toda a articulação do pensamento antropológico e jurídico. Né? Então, a ciência do direito envolve uma questão envolve né, a decisão de problemas, de conflitos sociais, né? E esses conflitos têm o objetivo, assim, o centro, né? O homem é aquele que produz soluções e também cria-se problemas, né? A nossa sociedade dá bem, né? A sociedade, a democracia, ela é baseada nisso, né? A questão de problemas, e aí há um debate, né? A dialética, né? Aí lembra-se de Marx, né, galera? Então você tem aí, pegar meu unicórnio, né? Que aí eu penso numa vida ideal, numa coisa ideal, né? Nas coisas que poderiam ser e não são. Então, assim, aí é o unicórnio. Então, gente, é o seguinte, o indivíduo, né, aí vem a questão do unicórnio, porque eu acredito muito no mundo ideal, numa democracia, né, onde existem conflitos, onde o homem é um ser que tem o seu, é o objeto central, e aí a gente discute pelo bem-estar de todos. Ah, o unicórnio aí, o mundo ideal, né? Então você tem aí o homem como um ser capaz de criar normas, trazer aí, moldar ou criar comportamentos que tenha o objetivo de produzir o consenso, né, da dialética, das disputas ao consenso, mas também produzir mais conflitos. Né? Então, o fato aí que vocês estão vendo é que a antropologia, né, o homem, o estudo do homem, o direito também, o ser humano é o objeto central, tanto da antropologia como também do direito, né? Então, o homem vivendo em seu ambiente aí faz a gente entender um pouquinho do que é o ser humano e como que ele vive. Né? Então, isso é muito importante dentro do direito entender essa lógica, né? Então, com as conexões do direito com a antropologia, o homem é o centro e mais existem igualdades e também diferenças, né? Então, você tem aí direito e antropologia. Por que eles são iguais? Porque eles acreditam que o direito é um aspecto da cultura, a antropologia também é um aspecto da cultura. A cultura é um objeto específico da antropologia cultural, que é estudada, né? Assim como a antropologia como o direito, eles interessam pela questão do conflito, né? Para chegar a um consenso, tem que ter conflito primeiro, o debate, né? A questão aí você tem o unicórnio aí, o mundo do unicórnio ideal. Então, ambas se interessam pelo desdobramento da questão jurídica, porque sendo direito uma construção cultural, social, principalmente a questão política, social, econômica, etc. Então, é o grande interesse da antropologia também estudar o discurso do jurídico, né?
As diferenças é que não há acordo entre esses teóricos sobre o método que vai ser usado a ciência jurídica. Né? Uns acham que é bem rigoroso, né? Aí vocês têm a ideia do Kelsen lá, de transformar o direito em uma questão neutra, de uma questão objetiva, como uma ciência. Ou, por outro lado, você tem pessoas mais envolvidas na questão da ciência, na questão jurídica, como uma questão cultural. Logo, não é tão neutra e objetiva assim, é uma construção cultural. Então, vocês têm que escolher aí essas definições. Nós temos definições genéricas sobre a questão das definições genéricas da questão do direito, né, que tem direito é a intenção firme e constante de dar a cada um o que é seu, não lesar os outros, realizar justiça. Né? Então, você tem uma definição bem ampla sobre a questão do direito. E também definições restritas, né? Que o direito é o conjunto de regras dotadas de coatividade emanada do poder constituído. Então, é bem restrita. Coatividade é a questão da força material, né? Poder é utilizada para realizar sanções aplicadas quando descumprida aí uma regra jurídica. Então, você tem algumas teorias dentro da área de direito, principalmente a genérica, de amplo genérico, ou o zetético, né, que preocupa-se com o problema, predomina o sentido do discurso, né, que é essa questão visando aí descrever o estado das coisas, enfatizando os aspectos antropológicos, filosóficos, históricos e sociológicos, insistindo sobre a inserção do direito na questão da cultura. Isso é muito importante, o caminho que eu ando, e o direito se aproxima da antropologia. Então, você tem essa formação zetética aí, ou genérica, e também tem aquela parte restrita ou dogmática, né? O pessoal fala, não, o direito ele visa dirigir o comportamento de uma pessoa, ou seja, lei aplica aí um dogma, como se fosse um dogma, pontos aí restritos, né, pontos indiscutíveis, né, é uma norma jurídica, tem que ser seguida, né, vamos afastar completamente da questão cultural, social, dessas áreas de conhecimento e vamos construir uma coisa que é neutra, objetiva, dogmática e tem que ser seguido e é isso mesmo. Então, nós temos essas duas concepções aí. A teoria zetética, ela é oposição à dogmática, né? Onde determinados conceitos são simplesmente dogmas. Né? Em oposição à zetética, temos o questionamento como posicionamento fundamental. Significa que qualquer paradigma pode ser investigado e indagado. Que qualquer premissa tida como certa pela dogmática pode ser reavaliada. Tá? E não é um dogma, não é um ponto discutível, né? Então, a zetética, ela é contra, né, que perquerir, enquanto a dogmática, ela doutrina as pessoas. Eu não quero fazer isso, eu sou totalmente divergente da teoria dogmática do direito. Então, você tem a compreensão compreender o direito é compreender uma parte de nós mesmos, é saber por que obedecemos aquelas leis, por que mandamos, por que nos indignamos, por que nós queremos mudar em nome de ideais, por que em nome de ideais nós conservamos as coisas como elas estão. Ser livre é estar no direito. No entanto, o direito também nos oprime. Então, você tem de um lado o direito que nos protege, dando oportunidade, igualdade, amparando, e o outro lado, o direito que frustra isso, que principalmente é com menos privilegiados e permite o uso do direito, um discurso, como controle e dominação de um grupo, né? Aí vem Karl Marx aqui e fala sobre o direito, essa questão, a questão dogmática, né? Que a burguesia usa desse aparato aí, e aí não é mais o mundo do unicórnio, é o mundo real que nós vivemos. Então, o direito nos mostra tanto a parte da piedade, da questão da construção, quantas pessoas estão muito voltadas para essa questão, né, como também a questão da impiedade, o rigoroso, né, aceite, porque isso é a situação que existe, mas também o direito é uma forma de indignação e muitos seguem isso e lutam para que a sociedade se torne uma sociedade ideal, isso aí. Então, vamos
Vamos voltar. Não, voltar não. Então, a partir do século XIX, né, os juristas, há uma influência direta do pensamento positivista. Isso nós já estudamos, né? Onde o pensamento dogmático, ele impera, né? E o Estado se torna forte, um conjunto de normas que sistematizam a ordem social, né? A partir daí, mas só que no mundo contemporâneo, nós temos aí a instrumentalização do poder, e aí você tem Weber, a ciência jurídica como uma tecnologia, né? Aí vão surgir aí um modelo, né? Uma tendência bastante forte como produção destinada a atender necessidades, né? Do advogado, do promotor, do delegado. Aí que esse povo fica tudo alienado na lei, no dogma, né? Na função, não visualizando aí a importância social das normas jurídicas e tentando estudar, e tentando compreender, e tentando dialogar, né? Não, vamos aí colocar nossas bitolas e vamos ser advogados, delegados, promotores, né? O peso da lei, e aí a lei é ordem, né? E isso aí é um bitolamento total da parte do direito, né? Segundo Roland, né, a antropologia jurídica, ela demonstra uma utilidade, né, que permite entender o direito além dos códigos, né? Ou seja, uma construção social, né? Então essa utilidade, ela se evidencia quando prepara e alerta a sociedade para aceitar a evolução jurídica, né? E aponta para um direito mais maleável, por punições mais flexíveis, por mediações em vez de julgamentos, por regras para preservar a ordem. Então você tem aí um mundo mais democrático. E aí você tem a antropologia jurídica nos faz entender esse mundo mais democrático, entender que o direito, ele é um discurso como outro qualquer e que ele tem que preservar o bem, a igualdade, a liberdade, não normas que tem que ser seguida com peso de leis sagradas, né? E aí você tem a antropologia jurídica e a sociologia jurídica como uma ferramenta importante. Porém, qual a diferença entre as duas, né? A sociologia jurídica, que é o que nós estudamos já, ela se preocupou com o estudo do direito, das sociedades complexas, das sociedades industriais, enfim. Aí vocês viram todos aqueles clássicos aí da sociologia. A antropologia jurídica, ela vai investigar as sociedades, desde as sociedades simples, primitivas, e como se constitui o direito nessas sociedades, né? Foco muito no homem inserido naquela sociedade e não no contexto global de sociedades complexas, urbanas, industriais, como nós estudamos os clássicos, Marx, Durkheim e Weber. Então, na década de 60, há uma inversão dessa divisão, né? A antropologia, ela passa a se interessar mais pelas sociedades complexas e aí ela sai daquela situação de primitivo também e vai ocupar também entender as sociedades mais complexas, né? Mas fazendo sempre um gancho com as sociedades, um método comparativo, né? Utilizando sempre esse método comparativo das sociedades simples com as complexas. Ela não abandona por completo a sociedade simples, ok? E aí, por exemplo, ela vai para sociedades mais complexas e ela encontra aí a constituição de um direito. E aí eu acho interessante que os antropólogos hoje, eles estudam coisas assim que a gente nunca imagina, no senso comum, por exemplo. Com as coisas assim que estão além do burocrático na parte do direito. Vou dar um exemplo para vocês. Compara o direito da favela e o direito estatal, né? Ele, por exemplo, constata que existe o direito estatal, ele é muito mais burocratizado, coercitivo, não há um espaço aí de debate, né? Menor espaço retórico, ele é elitista, ele é autoritário, né? Onde você tem a burocracia e quando as pessoas, o público, né? O povo comum começa a contestar, e tem o uso da força,
né? Então, o da favela, ele, como ele está envolvido aí com um grupo, né, as minorias, né, você tem a maioria negra, né, dentro do espaço da favela, você tem mais um entendimento do que é a realidade dessas pessoas. E aí você tem menos burocracia, você tem uma adesão maior, né, uma retória maior, enfim, né? Então você tem uma aceitação. Então você tem um modelo, do direito estatal, você tem uma burocracia, você tem a violência e você tem a tentativa de convencer as pessoas de seguirem aquilo ali, né? Então você tem um modelo jurídico da sociedade capitalista, da sociedade que governa, né? Onde você tem o progressivo abandono da retórica, do debate e uma expansão de uma burocracia, que eu definiria como burocracia, e o aparato da violência. Então é isso. Então, a antropologia, ela trata de, na minha concepção, de entender a questão mais voltada para a prática, né? Por exemplo, ao invés de estudar o direito estatal, vamos estudar, por exemplo, o direito que constitui-se, que está ali na favela, ou no presídio, ou no para entender aquela sociedade. Isso é muito importante. São discursos que aparecem, que não são oficiais, mas que tem aí uma grande influência no mundo, no nosso mundo, né? O direito não é mais aquele direito dogmático, oficial. A gente tem que tirar isso da cabeça, né? São leis pelas leis. E essas disciplinas, tanto a sociologia, quanto a antropologia, quanto a filosofia, que nós vamos ver semestre que vem, ela nos trata de mostrar à sociedade, leis dos gregos, né, como é que ela se constitui, como é que o direito se constitui ali, até os dias atuais, para fazer a gente pensar e desconstruir essa coisa da nossa cabeça de que a lei é sagrada e tem que ser seguida, e que é burocrática, e que se você não seguir, você vai ser preso, né, o uso do coercitivo da violência. Então é isso. É para entender isso aí que surgem essas disciplinas mais humanas, né? Nós tivemos aí a questão da literatura, né? Na semana passada, né? O direito e literatura, que mostra isso para vocês bem claro, bem visível, como que, por exemplo, um discurso de uma época que era embasado legalmente, né, o caso dos eugenistas, pode ser um discurso intolerante, visando a coercitividade. Então, legal, sagrado, a gente tem que lutar para que esses discursos, né, no caso da eugenia, a questão do preconceito, que nós vimos também na aula, na videoaula passada, né, a questão do jeitinho brasileiro, ele se dissipe. Né? Mas a gente tem que estudar, entendê-lo, que ele ainda se constitui no nosso país. Não adianta você ter um direito forte, o coercitivo, com o monopólio, o uso da violência. É necessário um discurso de tolerância, de democracia, de mobilização para que as leis não sejam só de um grupo apenas, que não favoreçam um grupo apenas, mas que favoreça toda a sociedade. E não é discurso político, isso não é propaganda política, isso não é partido político. É uma questão que eu acredito que nós temos que viver sobre democracia, tanto que a gente tem que extirpar os discursos totalitários, tanto de direita quanto de esquerda, não importa, não sou filiada a partido político nenhum, não tenho político de estimação nenhum, mas eu luto. E só vamos conseguir isso tudo através do quê? Educação de qualidade, né? Onde propaga a democracia, onde propaga o bem-estar das pessoas, né? E isso eu acredito muito, pessoal. Então, assim, estudar os clássicos. Vamos estudar, vamos ler, né? Vamos ler Foucault, vamos ler Bourdieu, vamos ler os clássicos aí da antropologia, vamos ler Roberto da Mata, vamos ler Gilberto Freire, pra gente entender um pouquinho a sociedade brasileira. Vamos ler aí
Sérgio Buarque de Holanda, né, que trata muito sobre a questão do português do ladrilhador, né, essa diferença aí entre colonização. Vamos ler, né, e os avanços da nossa democracia. Vamos ler o Autoritarismo Brasileiro, né, que é um livro da Lilia Moritz Schwartz, como forma aí de entender como o Brasil se constitui de modo autoritário, né. A história nos mostra isso. E é isso, tá? Muita saudade de vocês. Espero aí que a gente tenha cumprido o objetivo da disciplina, que é a questão da mobilização de vocês como operadores do direito que serão, né, daqui a um ano, e que lutem pelo bem-estar não só de um grupo social, mas também da sociedade como um todo, tá bom? Ó, beijos e até a próxima.